Bom dia, querido amigo, você que está refletindo comigo nesse momento, esse trecho das Escrituras que vamos meditar, eu desejo que seja uma bênção e uma convicção para a sua caminhada cristã. O texto que vamos meditar hoje está em Mateus, capítulo 22, do 23 até o versículo 33, que diz assim: Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filho, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Respondeu Jesus: Vocês estão enganados, porque não conhecem as sagradas Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Veja bem que texto interessante, quantos desafios aqui eles levaram para Jesus. Mas antes vamos pensar quem eram esses saduceus. Eles aceitavam somente a Torá e por isso rejeitavam a ressurreição que não é mencionada no Pentateuco. A Torá é muito importante, são aqueles 5 primeiros livros que temos no Velho Testamento, apelando para a lei do levirato, que está em Deuteronômio 25, 5 e 6, na qual o irmão de um homem que morre sem deixar descendentes deve assumir a obrigação de casar-se com a viúva para perpetuar sua linhagem. Os saduceus criaram uma situação hipotética, isso significa que essa situação nunca existiu. Eles criaram essa história fantasiosa e levaram até Jesus, tentando apanhar Jesus em uma armadilha. Jesus apelou para a falta de compreensão que os saduceus tinham do poder de Deus e para a ignorância deles a respeito das Escrituras e dos seus ensinamentos sobre a ressurreição dos mortos. Quando ele vai dizer, então, que errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Também tem uma nota em Isaías 26, 19, que diz: Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. O casamento, na forma como conhecemos, não existirá no céu, mas a falta do relacionamento sexual não irá de forma alguma impedir a alegria e a realização celeste que Deus tem preparado para aquele abençoado lugar. Na verdade, todos os relacionamentos certamente irão superar até mesmo o mais jubiloso prazer de intimidade na terra. Tem mais algumas coisas interessantes que eu descobri aqui sobre os saduceus, é muito interessante, porque os principais grupos, dos judeus eram os fariseus e os saduceus. Quem eram também os saduceus? O partido aristocrático que dominava a política dos judeus, inclusive
a posição do sumo sacerdote. Não acreditavam nem em ressurreição, nem em anjos, nem na imortalidade da alma. Nisso diferiam dos fariseus. Agora vinham copiosamente lançar contra Jesus sua dúvida predileta. Os saduceus quiseram zombar da ressurreição, aceitando apenas o Pentateuco como autoridade, recorreram à lei do levirato, que está, como eu já citei, em Deuteronômio 25:5, que era o caso de um irmão morrer como marido sem deixar descendência. Essa viúva deveria casar com o irmão para que viesse a suscitar descendência e o nome do falecido não ser esquecido em Israel. Era assim que procedia a lei do levirato. Eles colocaram essa situação diante de Jesus, presumindo que seria aplicada nos céus. Jesus dá a sua resposta dentro dos moldes também do Pentateuco, tirando conclusões claras, quando Jesus vai dizer para eles: errais, não conhecendo as sagradas escrituras e também não conhecendo o poder de Deus. Tanto os religiosos conservadores e tradicionais, como eram os fariseus, como aqueles intelectualizados e doutrinariamente liberais, que eram os ditos saduceus, que eu já expliquei, igualavam-se na rejeição da novidade do evangelho. As multidões, no entanto, se maravilhavam, como eu li nesse texto no versículo 33. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o ensino de Jesus. Logo se mostraram volúveis. Admirável aqui a afirmação da ressurreição feita por Jesus. Essa que é a maior certeza da fé cristã, deriva do conhecimento das Escrituras e do reconhecimento do poder de Deus. Eu estava então lendo e meditando sobre esse texto que os saduceus trazem para deixar Jesus em apuros, porque eles acreditavam que Jesus não teria uma resposta à altura para convencê-los de que eles não só desconheciam as Escrituras, como eles também desconheciam do poder de Deus. E eu fico sempre pensando no dia a dia da vida das nossas igrejas, se não acontece exatamente a mesma coisa, com tamanha incredulidade, com tamanhas dúvidas e também com tamanho descaso da essência do Evangelho, que é a ressurreição dos mortos, a vida que Deus tem para nós, o conhecimento das Sagradas Escrituras, o poder de Deus que advém delas, e o cuidado que Deus tem tido para conosco, em que nós temos a convicção completa de que esse poder de Deus está sobre nós, inclusive para nos ressuscitar, ou para ressuscitar dos mortos, como o texto vai falar do Deus de Abraão, Deus de Isaque e também o Deus de Jacó, não é? Como ele vai dizer nesse texto, que Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos, e que o poder de Deus está sobre nós de forma extraordinária, de forma maravilhosa. É a reflexão de hoje. Eu espero que esse poder esteja sobre nós, inclusive para forjar em nós uma fé tão firme, tão convicta de que Deus continua operando maravilhosamente, poderosamente sobre nós e sobre o mundo inteiro. Uma ótima reflexão, que Deus nos abençoe. E aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu deixo aqui a reflexão para o nosso crescimento e maturidade cristã. Um grande abraço.